Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a Trilhas do Conhecimento. Sou o professor Vinícius Seabra e neste vídeo nós vamos estar conversando um pouco sobre a citação direta e indireta no seu trabalho, na sua produção acadêmica aqui na Faculdade de Piracanjuba. De uma forma geral, temos duas formas de se citar autores para amparar e fundamentar e dar referencial para o seu trabalho. A gente chama então de citação direta e de citação indireta. A citação indireta é quando você faz uma referência, uma menção a um determinado autor ou autores ou obra ou site, depende do que você está fazendo. Você então não copia exatamente o que está lá. Você leu, deu a sua interpretação e você dialogou isso no seu texto. Esse tipo de citação indireta ela é muito importante para que você possa deixar claro que as ideias que você está tendo, as fundamentações, o amparo de referencial teórico que você está utilizando, ele tem uma bagagem, ele tem algum histórico. Você não está tirando do nada, do vácuo. Você está tirando isso de referências, de textos. Você está tirando de outros autores que já fizeram a abordagem. Esse tipo de citação indireta, ela também é muito usual porque às vezes você lê um texto inteiro, um livro inteiro, por exemplo, de 200 páginas, mas o que você quer é só fazer a menção da intenção daquele livro. Então você faz uma citação indireta àquela obra. Então você, nesse caso, cita-se o autor, seguindo as regras da BNT, e cita-se o ano daquela obra que você está referendando. Então nela você não copia como está lá. Se você não copiou como está no texto original, a gente vai chamar isso de citação indireta. Mas nós temos aí a citação direta. A citação direta, como o nome diz, ela é direta, ela é objetiva, ela é clara, é quando você efetivamente vai num texto, num site ou em outro lugar que você tenha como banco de dados para sua pesquisa e você copia determinados trechos, igualzinho está lá mesmo, com todas as vírgulas, pontos, inclusive até dependendo expressões e erros que tiverem lá, você mantém, você está copiando o texto já está lá, já tem ali o seu registro. Então você copiou exatamente como está no texto original. Isso a gente chama de citação direta. Ela é direta porque você literalmente copiou essa parte. E para não configurar plágio, porque você copiou desse lugar, a gente chama de citação direta. Aí você vai fazer a menção dessa obra, citar a página que você colocou, pegando o trecho, e você então a gente chama isso de citação direta. Então a diferença da indireta para a direta é que na indireta você leu, entendeu e colocou com as suas palavras. Na direta você copiou o que está lá no texto, no site, no banco de dados que você tem. Sempre nos dois casos referendando os autores, referendando as fontes e as bases de onde vocês tiraram essas citações. É muito importante, durante toda a produção e da escrita acadêmica, você ir dando amparo que você está escrevendo. Por vezes a gente pega textos e você percebe que sai falando, sai escrevendo parágrafo após parágrafo e não tem nenhuma menção, direta ou indireta. Isso é ruim para o seu trabalho acadêmico. Precisa o tempo inteiro você fundamentar teoricamente o seu texto, quer seja então ele com citação indireta ou com citação direta. Na citação direta tem ainda algumas particularidades, como por exemplo, se ela for até 3 linhas, você continua o texto e usa entre aspas. Se for maior do que 3 linhas, você usa o recuo de 4 centímetros, reduz a fonte para o tamanho 10, e entre linhas fica simples, o que demonstra claramente para o seu leitor que aquilo ali é uma citação direta. Então, a sugestão que geralmente os professores e os cursos, de uma forma geral, recomendam é que se utilize mais citação indireta nos seus trabalhos. Isso por algumas razões, porque a citação indireta ela não quebra a fluidez da leitura do texto, ela mantém a coesão do texto e ela demonstra que você leu outras coisas, que você está conseguindo dialogar com outros autores com maior facilidade. Obviamente que aqui não tem melhor ou pior, é melhor citação indireta ou melhor a direta, não tem melhor ou pior. Entretanto, recomenda-se, salvo poucas exceções, que você priorize utilizar citações indiretas. Isso valoriza você enquanto pesquisador, valoriza o seu texto, demonstra que você fez muita leitura e você teve capacidade não só de síntese, mas de diálogo com esses autores que amparam a sua pesquisa.